Antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na semana passada, e talvez para fortificar a fé de vocês. Na semana passada eu falei sobre esperar uma resposta de Deus, sobre orar e esperar uma resposta de Deus. E aí essa semana aconteceu um fato que eu decidi colocar a minha fé em ação, como talvez eu não tinha feito há muitos anos, né? A gente tem costume de colocar a fé em ação só quando a situação já acabou, não tem mais solução, já ligou para todos os contatos, a gente resolve colocar a fé em ação. Mas essa semana eu resolvi fazer diferente, né? Antes, não tem nada a ver com a palavra, mas só para fortificar a fé de vocês. Na terça-feira, a Luana me ligou de noite, eu estava na quadra, e falando que o Thiago sofre com amidalite, né? Então todo mês ele tem, enche a garganta, dá placa de pus e tal, aquela história toda que vocês já veem, né? E aí tem vezes que vem menos, tem vezes que vem mais, e é todo mês, quando não é 2 vezes por mês. E aí ele tinha dado mês passado, a gente levou ele no médico, né? O médico passou uma vitamina lá, e a gente achou que estava resolvido, e aí ele começou a tomar as vitaminas para ver se melhora sem precisar da cirurgia. E aí na terça-feira ela me ligou, e o primeiro sinal dessa amidalite é um mau hálito. Então, quando ele começa a dar, ele começa a falar, a gente consegue sentir o cheiro do mau hálito já de cara, a gente já sabe que vai, já sabe o processo todo, aí daqui a pouco ele passa mal, ele vomita e tal. Aí aquela história toda durante 5, 6 dias. E ela me ligou na terça, já era de noite, aí na quarta-feira de manhã eu acordei. Primeiro pensei, vou comprar remédio. É o jeito, né? Não tem como, amoxicilina. Mas depois eu fui gerado de uma revolta no coração, e eu disse o seguinte, eu falei, não é possível. Eu prego que Jesus cura, eu falo que Jesus pode fazer, e eu nunca orei por essa situação. Todas as vezes que infla a garganta, eu vou lá, compro um remédio e coloco. E aí eu resolvi orar, falei, não vou comprar remédio, não vou fazer nada, eu vou orar e vou pedir a Deus para que possa curá-lo, e vai ser isso. E aí eu chamei ele, orei por ele, coloquei a mão na garganta dele, orei e tal, aquela história toda, e esqueci, falei, a minha fé tem que valer para alguma coisa, a minha oração tem que valer para alguma coisa. Obviamente a cura vem de Deus, mas a oração feita com fé, ela pode ter seus efeitos. E aí eu acabei de orar na terça-feira, e aí estabilizou a garganta, não deu placa, não deu nada, não fechou mais, comendo igual um trator e tal, que ele para de comer também quando está passando mal, comendo igual um trator. E aí na quarta-feira, na hora que eu fui olhar de novo a garganta dele estava zerada, sem uma placa mais, sem nenhum inchaço. Para a glória de Jesus, ele não sofreu aqueles 4, 5 dias que ele costumava sofrer com a amidalite na garganta. Por que eu estou dizendo isso? Nós não temos poder de desafiar Deus, nós não temos poder de impor para Deus o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer, mas nós temos o poder da nossa oração. Então, o que eu quero te induzir é praticar essa oração, ainda que seja no mínimo. Como assim? Orar antes de que tomar uma decisão de intervir com outra situação, talvez seja a solução. Comece nas coisas pequenas. Talvez nós não temos fé o suficiente para orar para a cura de um câncer, mas nós temos fé o suficiente para orar para a cura da dor de cabeça. Comece nas coisas pequenas, ore pelas coisas pequenas e peça a Deus para que possa te direcionar. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser contribuir por nossa causa, Ele vai contribuir. A nossa missão é orar, e o que Deus vai fazer ou não é a responsabilidade dEle. Amém? Então lembre sempre de orar antes dessas situações, quando essas situações fáceis ou difíceis acontecer na vida de vocês. Vamos lá. Nós estamos na Bíblia Responde. Domingo que vem é o último capítulo, né? A última parte, e voltamos para uma nova aliança. E hoje eu quero falar sobre o que acontece depois da morte. O que acontece depois da morte vai ser o nosso tema de hoje. É o tema que nós queremos falar ao coração de vocês. Talvez seja dúvida, e eu creio que é dúvida para algumas pessoas, e eu quero biblicamente compartilhar com os irmãos qual é o destino daqueles que morrem. Certo que morreremos, mas qual é o destino daqueles que morrem? E nós queremos falar sobre isso. Abre a sua Bíblia em Lucas 16, 19. Lucas 16, 19.
Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e Tua misericórdia. Te pedimos, Pai, para que a Tua palavra possa falar em nosso coração e que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu amor e Tua graça. Meu Deus, que não possa ser nós, que não possa ser o nosso espírito a falar, mas que possa ser o Seu Espírito falando em nosso coração e que possa haver transformação, Pai. E que nós possamos sair deste lugar entendendo a Tua palavra, entendendo os Seus desejos, entendendo, meu Deus, que o Senhor é o arquiteto de tudo e que nós estamos caminhando, Pai, para aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus, amém. Lucas 16, 19, até o verso 31, nós vamos ler e depois você deixa sua Bíblia aberta, para passarmos pelos pontos. Ora, havia um certo mendigo que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, e que ficava deitado à porta do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre você e nós, de modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá podem passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Talvez seja a parábola mais incisiva quando se trata do relato do que acontece com o homem depois da morte. Eu não quero falar aqui sobre o juízo final, não quero falar aqui sobre a eternidade do modo geral, depois que Jesus voltar, mas eu quero falar hoje especificamente o que acontece exatamente após a nossa morte. O que é isso? Fechei o olho na terra, abri o olho ou no céu ou no inferno, e como dará a nossa vida dali em diante. E é certo que nós sabemos de duas coisas. A primeira, depois que nós nascemos, é certo que morreremos. Então todo mundo que nasceu, exceto Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, todo mundo que nasceu um dia, morreu tempos depois. É certo essa primeira coisa. E é certo a segunda coisa: depois que você nasceu na terra, você também, no plano espiritual, se torna um ser eterno. Ou seja, você nunca mais será destruído. A sua vida terrena acaba, a sua vida eterna começa. Depois que você acaba e fecha os olhos nessa terra, começa uma nova vida, ou no céu, ou no inferno. Ninguém será extinto, ninguém será destruído. Uma vez que você nasceu, você terá uma vida eterna. E eu tenho algumas considerações iniciais para nós entendermos o que nós vamos tratar aqui essa noite. E a primeira é que cabe ao homem morrer apenas uma vez. Não existem 2 mortes e 2 nascimentos. Cabe ao homem morrer apenas uma só vez. A segunda coisa, depois de morrer, vamos imediatamente para o nosso destino eterno. Imediatamente. Você só morre uma vez, e depois que você nasce, depois que você morre, você vai imediatamente para o seu destino eterno. E a terceira coisa é que
Cristo morreu de uma vez por todas para tirar os pecados daqueles que foram salvos. E não existe outra forma de alcançar os céus a não ser por esse sacrifício que foi feito por Jesus. Ou seja, você só morre uma vez, depois dessa vez que você morreu, você vai para o seu destino eterno, e a única forma de você passar o seu destino eterno nos céus é através do sacrifício de Jesus. Hebreus 9, 27 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos, mas de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Ou seja, depois que fecharmos os olhos, não há possibilidade de mudarmos o nosso destino eterno. Morri, e agora eu quero definir para onde eu vou. Não é essa possibilidade. A única possibilidade de entendermos e construirmos nosso destino eterno é enquanto estivermos nessa vida. E eu trouxe também algumas visões distorcidas sobre a vida após a morte. Algumas pessoas que pensam diferente do que vamos tratar aqui, concernente à vida depois da morte. E a primeira delas é a visão dos espíritas. Presta atenção, olha só. O que os espíritas creem? Eles creem que existe um plano de reencarnação. Os espíritas creem que existe um plano de reencarnação. Eles creem que a morte é uma etapa da vida, da nossa existência, no qual teremos que vivenciar, não apenas uma vez, mas muitas. Então o que o espírita crê? Que você nasceu aqui, você morreu aqui, mas daqui a algum tempo você volta encarnado em outra pessoa ou em outra coisa. Um cachorro, sei lá. Crê que você não é você hoje, você foi você há um tempo atrás e agora você está aqui porque você foi alguém há um tempo atrás. Eles creem que a vida é um ciclo contínuo, a vida é a morte. Você morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. O que nós temos como anátema, não como uma verdade. Outra visão sobre a morte, sobre a vida depois da morte, é a visão dos católicos, que eles creem que o homem pode morrer apenas uma só vez apenas. O católico crê nisso. Porém, eles construíram uma ideia de purgatório. E o que é o purgatório para o católico? É um local de passagem, cujo lugar onde ficam as almas dos pecados que precisam ser purgados ou purificados antes de chegarem ao paraíso. Ou seja, para o católico, o cara morreu, ele vai para um lugar para ser chicoteado ou para sofrer danos, até que esse pecado saia e depois ele vai para o paraíso. Ou seja, o sangue de Jesus não tem capacidade para fazer isso, portanto ele tem que passar para um lugar, sofrer penas nesse lugar, para depois ir para o paraíso. Outra visão também sobre vida após a morte são dos aniquilacionistas. E quem são esses aniquilacionistas? São as pessoas que creem na aniquilação da alma. Eles creem que o justo vai viver eternamente em alegria, porém o ímpio terá um castigo durante um tempo, mas o castigo do ímpio será a destruição. Os adventistas creem nisso, que o justo vai viver para sempre, mas o ímpio vai sofrer durante um tempo, mas depois ele será destruído. Então, quando fala de castigo eterno para o adventista, por exemplo, eles creem que o castigo eterno do ímpio será a destruição da alma. E nós não cremos nisso. Outra visão é a dos universalistas. O que os universalistas creem, e a maioria dos ímpios são universalistas, que todos um dia estarão com o Senhor para sempre. Todos um dia. Morreu aqui, não interessa o que você fez, você estará com Deus eternamente. Não importa se você foi aceito por Cristo ou não, o seu futuro será com Deus. São o que os universalistas creem. Agora vamos entender o que nós devemos crer como filhos de Deus, crendo naquilo que a Bíblia Sagrada diz. A primeira coisa, eu quero repetir isso mais uma vez para ficar em nossos corações, é que nós morreremos apenas uma vez e que após essa morte nós iremos para um destino final. Quais são os destinos?
para os salvos, a salvação eterna. Para os ímpios, a condenação eterna. Fechou o olho aqui. Salvação eterna para aqueles que foram salvos. Para aqueles que não estão salvos, a condenação eterna. E aí Jesus usa o livro de Lucas para tentar exemplificar isso para nós e tentar nos fazer entender. E Jesus escolhe 2 homens para retratar o que ele quer dizer e como será essa vida eterna após a nossa morte. Com a Bíblia aberta aí, a primeira coisa que Jesus diz é sobre o rico que não tinha pacto, não tinha sido aceito por Jesus. Olha só o que diz no versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Primeiro exemplo que Jesus dá é de um homem rico que usufruía todas as coisas boas dessa vida. Tinha boas roupas, roupas de púrpura e de linho, e que se alegrava todos os dias com as coisas boas dessa vida. E era um adepto de uma vida de ostentação. Jesus pega o primeiro exemplo e diz: estão vendo esse homem? Este homem usufruiu de todas as coisas que a vida poderia dar a ele. Este homem usufruiu de tudo que a vida poderia entregar de bom. Ele tinha boas roupas, ele comia boas comidas, ele ia para bons lugares. Esse homem era um homem que usufruiu as coisas que a vida poderia entregar para ele. E Jesus usa o exemplo de um homem rico para dizer que tudo o que ele tinha era apenas os desejos carnais, as concupiscências da carne. Tudo que esse homem tinha era as coisas materiais e as coisas que ele podia tocar. Então, se ele tinha algum problema, o dinheiro resolvia. Se ele tinha alguma dor e alguma dificuldade, ele mandava buscar a solução para o problema dele. Se ele estava triste, ele usava o seu dinheiro para ficar feliz, usando das ostentações e das coisas boas. Jesus está dizendo, ele pegou o ápice de todas as pessoas que acham que às vezes o dinheiro resolve tudo, dizendo, existia um homem que tinha tudo. Tudo que as pessoas queriam ter, esse homem tinha. Ele tinha dinheiro, ele tinha roupas e ele usufruía de grande ostentação. Olha só, presta atenção. Jesus não disse que esse homem era triste. Jesus não disse que esse homem era depressivo ou cabisbaixo, mas dizia que ele vivia uma vida boa segundo os padrões humanos. Então ele está dizendo que ele tinha muito dinheiro, mas ele era triste. Ele está dizendo que ele tinha uma vida muito boa segundo o padrão dos homens. É o primeiro exemplo que Jesus nos dá sobre o primeiro homem. E logo em seguida, Jesus fala sobre o segundo homem, que está lá no versículo 20 e 21, olha o que ele diz. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rico, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a sua ferida. Agora o segundo exemplo, presta atenção, primeiro exemplo, rico. Segundo exemplo, um mendigo. Primeiro exemplo, um homem que podia todas as coisas e o dinheiro resolvia tudo. Segundo exemplo, um homem que estava na sarjeta, um homem que estava destruído, um homem que não tinha nem comida para comer direito, um homem que estava na porta desse rico o tempo todo e até os cães vinham lamber as feridas. Mas tem alguns detalhes que nós temos que perceber sobre essa passagem. Olha só, a primeira, o nome Lázaro é uma variação do hebraico que significa Eleazar, que quer dizer Deus me ajudou ou Deus tem me ajudado. O nome Lázaro significa Deus me ajudou ou Deus tem me ajudado. O que mostra que a única forma de encontrarmos salvação é se Deus for o nosso auxiliador, nos guiando como cegos em meio ao caos. Jesus usa o nome Lázaro para dizer, não há possibilidade de encontrarmos a vida eterna, a não ser que Deus seja o nosso ajudador e o nosso auxiliador. E Jesus pega um homem, ao contrário do rico, um homem destruído. Por quê? Porque Lázaro era um homem que estava cheio de feridas, que ficava na porta do rico, que queria se alimentar das necessidades do rico, porque tinha sérias necessidades. E o pior
ele tinha tantas necessidades que os cães vinham lamber as feridas. Sem dinheiro, passando necessidade e com tantas feridas que os cães vinham lambê-lo. Lázaro não é nem de perto um arquétipo do que os homens dizem que um cristão é hoje. Porque a métrica que se tem hoje é: se você tem dinheiro, você é um servo de Deus. Se você tem uma vida boa, você é um servo de Deus. Se você tem uma vida ruim, Deus te abandonou. Lázaro não é de perto nada daquilo que dizem que um homem de Deus é hoje. Então Jesus trata Lázaro como um homem miserável para retratar a vida de um homem que não tinha nada. Outra coisa que Jesus quer dizer quando ele retrata Lázaro, presta atenção, que um cristão não passará fome. Vou repetir, um cristão não vai passar fome, porque a Bíblia nos afirma que um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus não passará fome, mas ele está sujeito às necessidades da vida. Um cristão não vai passar fome, mas ele está sujeito às necessidades da vida. Ter dinheiro ou não ter dinheiro não quer dizer nada sobre a nossa espiritualidade. Não tem, eu tenho dinheiro, eu sou um homem de Deus, eu não tenho dinheiro, eu não sou um homem de Deus. Não tem isso. Porque senão Lázaro não seria um exemplo disso. Então Jesus usa Lázaro como esse arquétipo de alguém que não tinha dinheiro, alguém que estava destruído, mas mesmo assim era um homem que era ajudado por Deus. Em um olhar raso, Lázaro merecia até o desprezo de Deus, já que viveu uma vida tão miserável. Presta atenção, irmãos. Se nós pegarmos o que se trata do evangelho hoje e olharmos com um olhar raso, Lázaro não é nem de perto alguém que serve, ou alguém que as pessoas dizem que serve a Deus nos dias de hoje, porque era um homem miserável segundo os padrões de vida que nós vemos hoje. Mas aparentemente, pelo que Jesus diz, não foi isso que aconteceu. Lázaro não mereceu o desprezo de Deus. E nós vemos isso lá no versículo 22, olha só o que diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto do pai Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Lázaro merecia o desprezo, mas aparentemente não foi isso o que aconteceu. Lázaro morreu, e no momento que ele morreu, ele foi levado pelos anjos para os céus, enquanto o rico foi sepultado. E alguns estudiosos creem que, quando a Bíblia diz sepultado, que ele não foi só sepultado, mas os cães daquela época, eles eram semi-selvagens, eram cães de fato ferozes, e provavelmente, alguns acreditam, que o rico foi, talvez, devorado por esses cães. Aí fica uma sinopse do tipo: Lázaro era lambido pelos cães, que talvez foram responsáveis por devorar o rico. Então preste atenção, quando a Bíblia diz que Lázaro morre, diz que vem os anjos, o recolhem e levam para Deus. Quando o rico morre, ele é apenas sepultado, sem nome, sem nada, porque ele era apenas rico de forma financeira. E aqui nós vamos entrar em alguns pontos. E o primeiro é: quando um salvo morre, ele vai imediatamente para os céus. O que acontece quando não morremos? Quando um salvo morre, ele vai imediatamente para os céus. Olha só o que diz o livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam o ouvido e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados desses pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Quando fecha os olhos na terra, abre os olhos no céu. Mas o que é que vai para o céu? O nosso corpo? Não. O seu corpo vai para a sepultura. Até o dia do Senhor, você morre e o seu corpo vai para a sepultura como de qualquer outro. E biblicamente, até onde eu sei, os únicos que não tiveram o seu corpo na sepultura foram Enoque, lá no livro de Gênesis, e Elias, que subiu numa carruagem de fogo até os céus. Então, os únicos dois que não tiveram o seu corpo sepultado foram esses dois. O restante, irmão, você pode ir no túmulo que lá estará. Então, o que vai para os céus não é o seu corpo a priori, é a sua alma. Por quê? Porque você não é um corpo que contém uma alma, você é uma alma que contém um corpo. O corpo é só uma carcaça que contém você, que contém a sua alma. Então, quando você morre, automaticamente, se você é um salvo, a sua alma vai para o céu e o seu corpo vai para a terra até o dia do Senhor. E o que nós devemos entender nisso? Que se formos salvos e morrer, fecharmos os olhos aqui na terra, automaticamente todo sofrimento se findará. Quando você morre aqui na terra e você é um salvo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, automaticamente o seu sofrimento chegará ao fim. Não haverão protocolos para entrarmos no céu. Não é por nosso mérito, mas porque Cristo, com a sua bondade, resolveu nos salvar. Então, quando chegar no céu, você não vai ter que dar explicação porque você deve ou não entrar. Se você foi salvo por Jesus, chegar na porta dos céus, Jesus vai dizer: entrai, bendito do meu Pai. Acabou. Não haverão protocolos para serem cumpridos, porque você foi salvo por Jesus Cristo. Algumas considerações. A primeira: no céu, os céus não olham os nossos currículos. Talvez a igreja olhe. Talvez a igreja olhe quem éramos. Talvez a igreja olhe o que fazíamos. Talvez nós tenhamos receios. Talvez eu, como pastor, tenha receio quando uma pessoa chegue e olhe o currículo dele para ver se é uma pessoa de Deus ou não. Mas o céu não olha currículos. Se você foi salvo por Jesus, o seu passado ficou no passado e o seu presente, a partir do momento que você morre, é estar com o Senhor para todo sempre. A segunda coisa, presta atenção: nos céus não haverá mais doenças. Fechou os olhos na terra, abriu os olhos no céu. Era um paralítico na terra, acabou. Era paraplégico na terra, viveu anos numa cama, deitado, precisando de ajuda de alguém. Morreu na terra, abriu os olhos nos céus, não haverá mais doenças. Eu vi um exemplo, já contei esse exemplo aqui uma vez, mas quero replicá-lo novamente, de um pai relatando a morte de um filho que era autista. E aí descuidaram do filho na casa, que tinha uma piscina, e aí de repente, no descuidado que eles tiveram, vacilaram, o filho caiu da piscina, e aí o filho afogou. O pai tira o filho, corre para o hospital, leva para o hospital, tentam revivê-lo de toda forma, e o filho não volta à vida. E aí o pai contando isso em um podcast, dizendo que pediu para ver o filho já na maca fria. E quando o pai foi ver o filho na maca fria, não foi para orar, pedir a Deus para que desse a vida novamente. Mas, quando ele olhou para o filho na maca fria, ele conta que ele pegou o telefone, ligou para a mulher, dizendo: não teve jeito, o Senhor levou o nosso filho. Mas o que nos consola é saber que nesse momento, o nosso filho não está mais usando fralda para fazer as suas necessidades fisiológicas. Nosso filho não está dependendo mais de nós para todas as coisas que ele tem que fazer sobre essa terra. O que nos consola é saber que o nosso filho não tem mais limitações humanas, porque ele está com o nosso Senhor e no céu não existe mais doenças. Fechou os olhos nos céus, a doença na terra, a doença não existe mais nos céus. A terceira coisa, nós nunca mais morreremos. Pelo contrário, viveremos para sempre diante do nosso Senhor. Olha só o que diz o livro de Eséias, capítulo 6, versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. A notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que o céu para os salvos não é o nosso destino, o céu para os salvos é a nossa origem. Nós viemos de lá e nós voltaremos para lá. Não importa qual é a nossa classe social, não importa qual é a nossa altura, não importa qual é o nosso peso, não importa qual é a nossa cor, se Jesus nos salvou, os céus estão à nossa espera. Se Jesus te salvou, o céu está te esperando. Olha só o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, quando nós fecharmos os olhos na terra, o que deve nos dar esperança é que nós abriremos os olhos no céu para todo sempre. O seu destino eterno, se você é salvo, é estar com Jesus pelo resto da eternidade. Está comigo, irmão? E aí vem a outra parte, que qual foi o destino do rico? O que aconteceu com o rico depois da sua morte? Olha só o que diz o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu pai Abraão e Lázaro junto dele. Olha só, presta atenção, irmãos, presta atenção. A primeira coisa que acontece imediatamente quando o ímpio morre na terra, ele vai para o inferno, que é um lugar de tormentos. Fechou os olhos na terra, abriu os olhos nos céus, que é um lugar de tormentos. E esse é o destino imediato para aqueles que não foram salvos por Cristo Jesus. Fechou os olhos na terra, abriu os olhos no inferno, que é o lugar imediato para aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Algumas considerações sobre isso. O rico não foi para o inferno porque era rico, mas porque ele não tinha Cristo. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Porque nós temos a mania de pensar, né? Não, é um pensamento antigo talvez da igreja, que era: o rico vai para o inferno porque ele tem dinheiro. Mas o rico não foi para o inferno porque ele era rico. O rico foi para o inferno porque ele não tinha Cristo. Então, pobre também vai para o inferno. Pessoas de baixa renda também vão para o inferno. Assim como as pessoas que têm dinheiro e não aceitaram Cristo também vão para o inferno. Então, o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda coisa, com 1 minuto no inferno, ele certamente se esqueceu de todas as dádivas que ele teve na terra. Porque olha só, o inferno não é lugar de tormento. Com 1 minuto no inferno, ele se esqueceu de todas as dádivas que ele viveu na terra. Então ele tinha roupas finas, acabou, no inferno não tem mais graça. Ele não vivia de ostentação, acabou, no inferno não tem mais graça. As melhores comidas que ele comeu na terra, no inferno não tem mais graça. Os melhores lugares que ele visitou na terra, no inferno não tem mais graça. Com 1 minuto no inferno, ele se esqueceu de todas as delícias que ele viveu nessa terra. Quando ele cai 1 minuto no inferno, ele cai em consciência que não tem mais chance, e que agora, a partir de então, ele não tem mais nenhuma possibilidade de sair desse tormento. Ele diz: eu estou em lugar de tormentos. Olha só o que Jonathan Edwards diz. Jonathan Edwards diz assim, a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão, e o único céu
E é o único, perdão, vou repetir. A terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Ou seja, aqui na terra, o mais parecido que possa ser o inferno, você está vivendo. Se você for salvo, acabou. Não tem dor, não tem choro, não tem boleto, não tem nada. É o lugar mais perto do inferno que você possa estar é da terra. Mas para o ímpio, o lugar mais perto que ele possa ter do céu é agora. Porque ele morreu, acabou todas as suas chances. Não tem mais possibilidade de encontrar a salvação. E o que é o inferno? Preste atenção. O inferno é basicamente um lugar de dor, como diz Mateus capítulo 13, versículo 42. Diz assim: e lançar-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Outra coisa que o inferno é, um lugar para os pecadores não arrependidos. 2 Coríntios capítulo 2 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Outra coisa que o inferno é, um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25, 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. O inferno também é o único lugar que só há derrotados. Olha só o que diz Mateus 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno também é o lugar da segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E o inferno também é um lugar para os adoradores de Satanás. Apocalipse capítulo 19, 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. É um lugar reservado para aqueles que não aceitaram a Jesus. Não haverá um aniquilacionismo, ou seja, ninguém será destruído. Você vai sofrer só um tempo e depois acabou. É eterno. Você vai sofrer só alguns meses e depois acabou. É eterno. Lá é só um purgatório que você vai ficar, e depois nós vamos ficar aqui fazendo missa de 7º, de 8º, de 15º dia, orando por você, para que você tenha os seus pecados expurgados, e depois vai para o céu. Acabou. Fechou os olhos na terra, abriu os olhos no inferno, e não haverá aniquilacionismo. Todos aqueles que morreram sofrerão os danos eternos do inferno. Não haverá um universalismo, ou seja, morri, vivi uma vida totalmente fora da vontade de Deus, estou no céu. Mentira! Estará no inferno, e o inferno é real, e o tormento no inferno será eterno. Será eterno, não terá chance, não terá mais como sair de lá, não terá refrigério, não terá ar-condicionado, não terá água para tentar aliviar a dor, não terá nada, é um sofrimento eterno. E olha só, quais são as piores consequências daqueles que estarão no inferno? A primeira, saber que tiveram chance, mas não aproveitaram. Versículo 23, a parte B diz assim: e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Olhar e ver que eu era rico, e agora tinha um mendigo na porta da minha casa. Ele está lá e eu estou aqui. Eu tive a chance de fazer o que o mendigo fez e não fiz. Existia uma frase que algumas pessoas diziam antigamente, dizendo assim:
A pior coisa do inferno vai ser lembrar que você teve a chance e mesmo assim não quis aceitar. Olhar para o rico olhando para Lázaro dizendo: é lá que eu poderia estar, mas não estou. É lá que eu queria estar, mas não estou. A primeira consequência daquele que estiver no inferno é saber que teve a chance, mas não aproveitou. A chance que ele tem é aqui. Tem um testemunho, tem um relato de uma senhora que passava em frente a um bar todos os dias. E quando ela passava em frente ao bar, tinha um cara lá dentro bebendo e zombando dela, com a Bíblia na mão, indo para a igreja e dizendo: vai lá para a sua oração, vai lá buscar esse Deus que não existe, vai lá buscar esse Deus que não pode fazer nada. Dia após dia, essa senhora passava na frente do bar e esse cara falava a mesma coisa. Mas certo dia essa senhorinha resolveu parar diante do bar. E aí quando ela parou, o homem disse: vai lá para a sua igreja, servir a esse Deus que não serve de nada, esse Deus que você nunca viu, esse Deus que nunca se encontrou com você, esse Deus que você não pode tocar, vá lá encontrar com Ele. E a senhorinha parou com toda a sabedoria do mundo, olhou para ele e disse: se tudo que você estiver dizendo e tudo que você estiver fazendo for certo, e tudo que você estiver fazendo não tiver problema, bebendo, se prostituindo, adulterando, tudo que você estiver fazendo não for problema, a única coisa que eu perdi na minha vida foi algumas noites de ressaca, algumas noites bebendo com pessoas que não queriam saber de mim, gastando um dinheiro de forma inútil, e a única coisa que eu vou ter perdido é talvez passado algumas noites jogando uma sinuca e fazendo alguma coisa do tipo. Mas se tudo que eu estiver falando e tudo que eu estiver fazendo estiver certo, quando você morrer, você estará num tormento eterno. Se eu morro e tudo que eu podia fazer eu não fiz, Jesus disser, estava tudo bem, nem precisava disso tudo. A única coisa que vamos ter perdido era uma noite de bebida, uma ressaca, uma curtida, uma balada. Mas se a palavra que nós cremos estiver certa, todo aquele que não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, fechou os olhos na terra, abriu no inferno e o tormento será eterno. O fogo os queimará, mas não os consumirá. Fogo queimando, mas não há consumação daqueles que estiverem lá. A segunda coisa que as consequências daqueles que estiverem no inferno, saber que o desfrute dessa vida não vai definir a nossa vida eterna. Olha só o que diz no versículo 25. Mas Abraão disse: lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Viver bem nessa terra não vai dizer aonde viveremos o nosso destino eterno. Não vai dizer. Se temos condição financeira hoje, nós devemos ser servos piedosos de Deus e pedir para que o dinheiro não entre em nosso coração e fique apenas no nosso bolso, porque se ele entrar em nosso coração e fazer com que nós viremos as costas para Deus, provavelmente nós nunca fomos servos de Deus verdadeiramente. O outro lado é, se estamos passando por males nessa vida e talvez ouvimos dizer que Deus não nos ama porque estamos passando por uma situação difícil, apenas ignore, pois as necessidades da vida terrena serão supridas em abundância na vida eterna. Aí você está mal, está vendo? Deus não está com você, você não é um filho de Deus, olha só a situação que você está passando, olha só as coisas que você está vivendo, você acha mesmo que Deus está com você? Não se preocupe, porque o que você passa nessa terra não define a sua vida eterna. Olha Lázaro, por exemplo, tem tudo, perde tudo. A mulher diz, vou dizer o que a Bíblia, né, a tradução está dizendo que adore, que abençoe o Deus e morre lá, mas a versão original diz adore, porque um judeu nunca diria amaldiçoe, mas o adore é despeça desse Deus, porque ele não te quer mais não. Aí Lázaro diz, você está louca? Jó diz, você está louca?
Quando Deus estava dando tudo de bom, você estava com Ele. Agora que veio os males sobre nós, não tem Deus mais não? A minha condição não define a minha adoração. Isso é manta, hein? A condição que estamos vivendo não pode definir se nós adoramos a Deus ou não. Se estamos passando por necessidade, nós estamos negando a Deus, dizendo, não, Deus não está comigo, olha só a minha situação, olha só o pouco arroz na panela, olha só, eu não como carne há uma semana, olha só, eu não consigo sair, tem 1 ano que eu não consigo sair da minha casa para comer um lanche na esquina, olha só o que está acontecendo na minha vida, é dívida atrás de dívida, é problema atrás de problema. Se isso definisse a nossa vida, a Bíblia não diria que Lázaro estaria nos céus após uma vida de desgraças. A nossa vida terrena não define o que será a nossa vida eterna. O que você passa hoje não definirá o que você passará na eternidade. A terceira coisa, das consequências daqueles que foram para o inferno. Existe um grande abismo entre o inferno e o paraíso, e ele é intransponível. Olha só o que diz o versículo 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá podem passar para cá. E isso aqui acaba com a falácia do purgatório, que diz que depois que purga lá o pecado, vai lá para cima. Então não adianta orarmos pelos mortos, irmão. Não adianta pagarmos preço por aqueles que estão condenados. Morreu na terra, está condenado, vai para o inferno e não tem oração que faça com que essa pessoa saia de lá. Nós só temos essa vida para definir aonde passaremos a nossa eternidade. A quarta coisa, a única forma de conversão é a palavra. Versículo 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para cá também, para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Olha só o que o rico estava pensando, que Lázaro sairia de lá de cima e iria na casa da família dele dizer: o irmão de vocês está condenado, e aí? Um misticismo. Aí o que Abraão diz, eles têm o Moisés e os profetas. E o que isso quer dizer? Eles têm a Torá, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia do judeu, que é Pentateuco, profetas e livros históricos. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus, então eles devem ouvir a palavra de Deus. E o que nos ensina isso? Que quem não ouve a palavra de Deus, não haverá mais nada. Se não ouve a palavra de Deus, não ouvirá mais nada. Vamos lá no culto que vai ter uma experiência. Agora o culto, os convites para os cultos se tornaram isso, né? Não lá na igreja, venha viver uma experiência com Deus. Aí faz experiência, aí faz espetáculo, aí faz aquela coisa toda, aí bandeira, asa de LED, aquela bagunça toda e tal, e luz e fumaça, uma experiência nova, cafezinho na fila. Legal, legal, mas assim, ó, isso não salva ninguém. É legal, as experiências, é legal, né? Vamos lá, porque lá na igreja, agora está na moda, presta atenção nisso, está na moda a igreja, as pessoas terem personal stylist dentro da igreja, sabe assim? Chega lá, eles definem qual vai ser a roupa, olha a preocupação, definir qual é a roupa que o pastor vai usar, que o ministério de louvor vai usar, que todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com a mesma paleta de cor, todo mundo com dress code, não sei o que e tal, um ministério que eles usam para, irmão, olha a experiência que nós temos para com Deus, olha a experiência, irmão, nada disso é capaz de converter o coração do pecador. A única coisa capaz de converter o coração do pecador é a palavra de Deus. A única coisa capaz de fazer o homem olhar para si e ver que ele é miserável, que sem Deus ele não é nada, é a palavra de Deus pregada em sua íntegra. A palavra de Deus é consolo, mas a palavra de Deus ela também é confronto.
O inferno, é necessário pregarmos sobre o inferno em nossos dias. Por quê? Porque o inferno é real. E se nós não pregarmos contra ele, não pregarmos sobre ele, as pessoas estão caminhando para lá, sem ouvir a verdade que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única que tem o poder de libertar o pecador dos seus pecados. Então mande um fantasma ir lá na casa do meu pai avisar. Não, a palavra de Deus pode fazer isso. A quinta coisa, não existe milagre quando se trata de anunciar o evangelho. O versículo 30 diz assim: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Por isso nós temos que tomar cuidado com as falácias dos dias de hoje. Mande um morto ir lá na minha casa. E aí tem uma falácia que eu quero combater aqui com vocês essa noite, que é uma nova falácia, que é a falácia da visão aberta. As pessoas agora estão com essa mania da visão aberta, eu estou vendo anjo, eu estou vendo demônio. Eu vi um cara nesses vídeos de internet esses dias para trás dizendo: eu sou o maior restaurador de casamento do Brasil, porque eu tenho uma visão aberta, e eu vejo os demônios que estão operando lá no casamento da pessoa, e aí eu vejo os demônios. Espiritualizam demais aquilo que não tem espiritualização. Nós sabemos que existem anjos, sim. Sabemos que existem demônios, sim. Porém, a nossa função não é fiscalizador de anjo e de demônio, irmão. Pena de anjo, aí eu vi a pena do anjo, eu vi a asa do anjo batendo, senti o vento forte, é o anjo, senti o arrepio, é o demônio. Nós não somos fiscalizadores de anjo e de demônio. Nós não somos caçadores, Constantino, caçador de demônio, sai procurando Satanás por aí, vendo pena de anjo. A função de um cristão não é fiscalizar demônio e anjo. A função do cristão é pregar o evangelho, pois só ele tem poder de libertar o pecador. Falar do ímpio, das nossas experiências, é legal? É legal, mas vai causar só medo. Aí fala: você não vai para a igreja não? Esse dia para trás eu estava andando na rua aí, e aí deu um vento estranho, eu olhei para trás, tinha um vulto passando. Você não vai para a igreja não? Estava aqui em casa, dia para trás, aí estava lá, aí caiu uma panela do armário, e a panela fez barulho no chão. Vai para a igreja não? Ao vulto, A sua experiência, ela pode causar medo, mas a única forma de causar transformação no coração do ímpio é a pregação real e bíblica do evangelho. Olha só o que Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. O evangelho, abaixa o microfone, o evangelho é poder de Deus, e poder de Deus para libertar os cativos. Então a nossa experiência não vai contar. O que você viu, o anjo que você viu, a pena do anjo que você viu, o demônio que balançou a asa lá, o demônio que fez o vulto, a panela que caiu, pode causar um medo, mas o que vai de fato salvar o coração do perdido é a pregação do evangelho. O que vai de fato salvar aquele que está perdido no mundo em seus pecados não vai ser suas experiências, mas sim a pregação real da palavra de Deus. Se a pessoa não converter, ela fecha o olho na terra e abre o olho no inferno. Vamos para as aplicações práticas do que nós podemos entender com essa palavra. E a primeira dela a primeira aplicação é que o céu e o inferno são reais. Presta atenção, irmãos. O céu e o inferno são reais. Nós estamos vivendo em um mundo tão materialista, até mesmo dentro das igrejas, que parece que o céu e o inferno não existem mais, mas eles são reais. O prêmio para o cristão hoje parece que é ficar rico e bem sucedido, e o castigo é ficar pobre, quando na verdade o maior prêmio que o cristão pode receber é os céus, e o maior castigo que o ímpio pode receber é o inferno. Por quê? Porque
o inferno é um local onde Deus está, porém com sua ira. O inferno é um lugar onde Deus está, porém com a sua ira, para castigar todos os incrédulos. Deus estará no inferno? Sim. Como? Na íntegra de sua ira. Na íntegra do castigo, Deus estará lá. Eu gosto de dizer isso, né? No inferno, no lago de fogo, na condenação eterna, Satanás é só mais um. Na condenação eterna, Satanás é só mais um que estará sendo atormentado para toda eternidade. Mas Deus estará no inferno com sua ira, mas Ele também estará nos céus, cuidando daqueles que o amaram nessa terra. Ele estará no inferno com sua ira? Sim, mas Ele também estará no céu, cuidando daqueles que amaram nessa terra. A segunda coisa, ai daquele que for condenado e for para o inferno. Seu maior problema, irmão, não é pagar o boleto que vai vencer amanhã. Seu maior problema não é o emprego que talvez está instável, você não sabe se vai ou se não vai. A empresa que está instável, talvez não vai ou não vai. O seu maior problema é se você não foi salvo por Jesus e sofrer a condenação eterna. Não existe um filme, não existe série de televisão que possa expressar o quão terrível será o inferno. Eu vi um filme que mostra as pessoas no inferno, eu li um livro que fala sobre as pessoas no inferno. Não há nada que possa expressar o quão terrível é o inferno. E quais são as pessoas que vão para o inferno? João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem estará no inferno? Aquele que não crer que Jesus é o Filho de Deus. E aqui alguns conselhos para você, preste muita atenção. Primeiro conselho: se você está aqui hoje e não sabe se está salvo, ore e peça a Deus para que Ele possa te encontrar com a vida eterna. É a oração do Salmo 40, versículo 13, que diz: ó Senhor Deus, salva-me. Se você está aqui hoje e não tem certeza se você foi salvo ou não, ore a Deus e peça para que Ele te encontre e te salve. Se você é alguém que precisa ser salvo e liberto dos pecados, ore. Se você sabe alguém, a segunda coisa, se você sabe de alguém que precisa ser liberto dos seus pecados, você está aqui hoje, você é salvo em Cristo Jesus, mas tem alguém que você sabe que não é salvo, está indo para o inferno, ore para que Deus encontre essa pessoa. A oração de justo pode muito em seus efeitos. Eu conheço alguém que que Jesus não encontrou ainda. Ore. Não negligencie a salvação daqueles que você ama. Não é no seu braço, não é na sua força, mas é na força do seu Senhor. Portanto, se você conhece alguém que precisa de Cristo, não negligencie. Eu conheço pessoa, eu quero passar dias com ela, comer carne, viajar, passar mais tempo com ela. O importante agora é buscarmos de forma incessante para que essa pessoa possa ser salva. É isso que importa. Não pense que a vida se resume a isso, porque a vida é muito mais do que isso. E aqueles que não forem salvos estarão condenados eternamente. E a terceira e última coisa é que nada, absolutamente nada nessa terra pode se comparar com o céu que estamos indo. Absolutamente nada nessa terra pode se comparar com o lugar que estamos indo. Por mais que esteja difícil os processos dessa vida, não desista da sua caminhada, porque
o destino é muito melhor do que o trajeto. O destino é muito melhor do que a caminhada que estamos enfrentando. Nada será maior e melhor do que o céu que estamos indo. E aqui eu tenho 3 conselhos para te dar. O primeiro, não ame essa vida mais do que o seu Senhor. Não ame as coisas dessa terra mais do que você ama ao seu Senhor. Se você quer conquistar, conquiste, carro, casa, o que você quiser, mas não ame essa vida mais do que ao seu Senhor. A segunda coisa, não deixe que nada roube a sua esperança de um dia estar com o seu Salvador. O que nós não podemos perder, irmão, é a esperança da nossa vida eterna. O que você não pode perder é a esperança de estar com o seu Senhor eternamente. Você pode perder os bens dessa terra e está tudo bem, se o Senhor quiser Ele te recompensa lá na frente, mas não perca a esperança de estar com o seu Senhor eternamente. E a terceira coisa, saiba que Jesus pagou um preço para que você fosse habitar com Ele eternamente. Jesus pagou um preço para que você fosse habitar com Ele eternamente. Ele não precisava, mas mesmo assim fez. Ele continuaria sendo Deus apesar de nós, mas preferiu nos resgatar para sermos filhos. A beleza do Evangelho é saber que em todas as religiões é um homem buscando a Deus, mas o Evangelho é a única religião em que houve um Deus que veio à terra para procurar e buscar os homens para salvar. Não existe nada maior, não existe nada mais lindo do que estarmos com nosso Senhor para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e você nunca pôde perceber em seu coração, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é sobre este mundo, mas é sobre o céu que nos aguarda. Não é sobre as coisas dessa terra, mas é sobre o céu que estamos indo. Não ache que os seus problemas são maiores que o céu que você está indo. Não ache que as dificuldades dessa vida são maiores que os céus que você está indo. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Não se fala mais disso. Parece que o céu e o inferno viraram lugares subjetivos. Mas são reais. O inferno é real e o céu é real. Portanto, a nossa busca e nosso entendimento é que nós devemos buscar ao Senhor incessantemente, se de fato fomos salvos por Ele, entendendo que o céu é o melhor lugar que você possa estar. E se você já foi salvo, o seu coração deve trabalhar incessantemente para que aqueles que estão na sua casa possam ser encontrados por esse Jesus e ser salvo. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou por aqueles que você sabe que estão perdidos em sua casa? Qual foi a última vez que você ajoelhou e pediu a Deus para que pudesse encontrar, não com coisas materiais, mas com a salvação aqueles que precisam dela? Eu quero orar com você. Vamos orar, feche os olhos. Eu quero que você escolha alguém aí e ore pela vida dessa pessoa, para que ela possa ser encontrada por Jesus, se ela ainda não foi.
Deus, nós louvamos ao teu nome, Pai. Nós somos pó e cinza, e nós não sabemos, Pai, por que o Senhor nos salvou. Nós não sabemos o porquê o Senhor fez isso por nós, Deus. Mas nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor por tua graça, pelo teu amor, e o Senhor nos encontrou com a sua salvação. Nós não sabemos o porquê o Senhor resolveu nos encontrar com um grandioso amor, Pai, mas o Senhor mesmo assim o fez, e nós queremos te louvar por isso, Pai. Nós somos gratos pela sua salvação, com graça, com amor, com bondade, e queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa salvar, Pai, aqueles que precisam do Senhor, Jesus. Existem pessoas em nossas casas que não foram encontradas pelo Senhor ainda. Existem pessoas em nossas casas, Pai, que não foram encontradas pelo seu amor, Pai. Existem pessoas que estão perdidas. Existem pessoas, Pai, que estão caminhando para o inferno, que se morrerem agora, Pai, infelizmente elas abrirão os olhos no inferno e estarão no tormento eterno, Pai. E é isso nós te pedimos, para que o Senhor possa cuidar dessas vidas, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor possa encontrar a cada um dos nossos parentes, Pai, seja irmão, seja irmã, seja primo, seja prima, tio, tia, pai, mãe, esposo, esposa, Pai, que o Senhor possa cuidar dessas vidas, e que em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser encontradas pelo Senhor. Nós te louvamos por sua salvação, nós te louvamos, Pai, por tua graça, nós te louvamos, Pai, porque nós estamos caminhando para o céu, e mesmo os maiores problemas dessa vida, as dívidas, as doenças, os problemas, Pai, que nós enfrentamos nessa terra, eles não se compararão com o céu que nós estamos indo. Eles não se compararão, Pai, para a grandiosa luz que estamos caminhando. Nós estaremos para sempre com o Senhor, e o Senhor estará conosco, Pai. A tua palavra diz, apóstolo Paulo dizendo, Pai, que viver para Ele era lucro, Pai, que viver para Cristo era lucro, que viver era Cristo e morrer era lucro, porque ele sabia, Pai, que quando ele morresse, ele estaria com o Senhor. Ele sabia que quando ele fechasse os olhos nessa terra, ele estaria com o Senhor para toda a eternidade. Então não tinha medo da morte. Então nós queremos te pedir, Pai, tire de nós o medo da morte, para que nós estivermos com o Senhor, para quando nós estivermos com o Senhor, nós possamos viver eternamente em bondade, em grandeza, Pai. Coloque em nosso coração o desejo de estarmos no céu com o Senhor. Coloque em nosso desejo, Pai, a esperança de que o Senhor irá voltar para nos buscar, e que em nome de Jesus nós possamos viver para sempre com o Senhor. É a nossa oração, e que o nosso coração possa estar pronto para te receber, Pai, e que os nossos olhos possam estar prontos para te ver, e que possamos habitar eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.